Seu vídeo já vai começar, tá? Mas antes eu queria te convidar para você curtir esse vídeo, ativar os sininhos para novas notificações, para você ficar sabendo quando eu postar novas mensagens, e também compartilhe com seus amigos. Assim você vai estar ajudando o YouTube a propagar a palavra de Deus, tá bom? Estou muito feliz de você estar aqui. Fique com a palavra de Deus agora. À medida que você vai andando, você vai se cansando. E cansado, a gente sabe que nós não produzimos bem. Quando nós estamos cansados, nós não produzimos bem, o nosso reflexo fica ruim. Quem pratica esporte aí, joga futebol, vôlei, qualquer outro esporte, sabe que o seu desempenho, quando você está no início da partida é um, quando você está no final é outro. Não é assim? Quando você está ali no finalzinho do jogo, né, Ezequiel? Só na misericórdia, né? Não é fácil, né? A perna já não obedece, né? Enfim, você sabe o que faz, mas o corpo não responde, né? E esse texto que nós acabamos de ler, ele está falando de um princípio espiritual e um princípio que se aplica em tudo nas nossas vidas. Em tudo que a gente for fazer, existem os momentos de parar. Existem os momentos de parar para dar manutenção. Existem os momentos para parar para descansar. Nós somos seres humanos cheios de falhas, de defeitos e somos pecadores. Ninguém aqui é bom o suficiente que não precisa parar um dia, descansar. As pressões, as dificuldades ao nosso redor vão aparecendo, chega num ponto que dá uma sensação que é só a gente que resolve. Se você já teve esse sentimento, você só quer descansar, você só quer parar, mas chega problema, E eu não estou falando do ambiente de trabalho, viu, gente? É claro que no ambiente de trabalho tem os momentos que a gente precisa saber lidar, é assim a vida, todo lugar é assim, mas eu estou falando da vida. Tem horas que a gente precisa dar umas pausas, e eu quero falar um pouquinho nesses minutos com vocês. Bom, é claro que diante de toda viagem, a primeira coisa que eu preciso ter é conhecimento. Se você vai fazer uma longa viagem, igual eu dei o exemplo, por exemplo, vai para o Paraná, você simplesmente pega seu carro e sai. É assim que funciona? O que você tem que fazer? Calcular primeiro o quê? A rota. Você tem que saber a distância, você tem que saber o quanto de combustível você vai gastar. Aí, por exemplo, você tem um carro, o irmão que tem um carro X e você tem um carro Y. O motor é 1.0 simples, o do irmão é 1.8 turbo. É o mesmo tanto de combustível, mesmo que você não entenda de carro, mas é óbvio que é um combustível diferente, a quantidade é diferente. Então você precisa ter conhecimento. E sabe o que é o grande detalhe? Às vezes na vida a gente entra em propósitos, em situações, em projetos que não é de Deus para as nossas vidas, a gente não tem a menor noção de como lidar com essas coisas. Sabe, Deus ele tem um projeto, e isso não é um clichê, isso não é algo que a gente fala por falar, mas é verdade. Deus deu um projeto na sua vida, Deus tem um plano na sua vida. Deus não te trouxe para esse lugar à toa, Deus não te trouxe para essa vida à toa. Ele tem um plano na sua vida, Ele tem um projeto na sua vida, mas é necessário a gente ter conhecimento disso, sabe? Porque na hora que você precisa agir, você vai saber o que fazer. Na hora que você precisa tomar uma decisão, você vai saber o que fazer. Muitas pessoas se sentem perdidas, confusas, sem saber para onde ir, sem saber para onde fazer, porque por algum momento da vida ela perdeu a percepção do propósito de Deus na vida dela. Amém? E é muito importante a gente lembrar disso, irmãos. Sabe? Porque o inimigo, ele não chega batendo o pé em tudo, arrebentando tudo. Não. Sabe como que ele age nas nossas vidas? Na influência. É na hora que você está bem, ele começa a te dar algumas ideias para você se embaraçar, para você se envolver com outras coisas, para que você se perca. Ele já entendeu que chegar batendo o pé em tudo, ele não vai derrubar ninguém mais. Agora não é assim que ele trabalha na influência. É quando você está no lugar que Deus te colocou para você estar, aí ele te lança um projeto.
Aí ele te lança um negócio que você vai ganhar mais, que você, é claro que é de Deus, né, gente? A prosperidade, eu não estou falando nesse sentido, estou falando que ele coloca projetos que parecem ser bênção, que tem uma aparência de ser bom. Você quer ver uma coisa? Pessoas. Você está no lugar certo, você está fazendo o que Deus quer que você faça. Aí Deus envia pessoas. E você pensa, nossa, é de Deus essa pessoa na minha vida. E às vezes não é. E às vezes não é. Às vezes você está no lugar certo e aparece uma, entre aspas, oportunidade em outro lugar. E às vezes não é de Deus para a sua vida. Mas parece que é bom. Tem aparência de bom. Gente, o propósito do inimigo é se parecer com Deus. Ele sempre quis ser Deus. Por isso ele foi expulso do céu. Temos que tomar muito cuidado. Por que eu uso o exemplo da viagem? O apóstolo Paulo, ele vai falar daqueles que naufragaram na fé. O que isso está dizendo a nós? O nosso caminho em direção ao céu é comparado a uma viagem. E ele usa um meio de transporte muito interessante para a época. O navio, ele é um meio de transporte extremamente demorado. Então, se você um dia tiver a oportunidade de fazer um cruzeiro, né? Amém? Quem tiver o sonho de fazer um cruzeiro, profetiza. Você vai observar que a rota não é muito longa. Só que leva tempo para você atravessar aquela rota. Porque ele é um meio de transporte lento. Agora, se der um problema durante a viagem, os mecânicos eles vão descer lá de baixo no casco, no meio do oceano, para consertar o navio? Não é assim que funciona. Como é que funciona? Ele tem que parar no cais para fazer a manutenção. Quando nós precisamos parar, não é com o veículo em movimento. Às vezes a gente está precisando de parar para dar algumas manutenções na vida. Essas manutenções vão nos revelar algumas coisas. Se eu estou na rota certa, se do jeito que eu estou, na velocidade que eu estou, no veículo que eu estou, dá para eu chegar até o final. O Senhor me trouxe aqui só para falar isso. Você precisa saber a hora de parar. E parar como? É abandonar tudo? Não, lógico que não, né? Mas é você parar por um breve momento e buscar o Senhor. Sem fazer pedidos. Só buscar o Senhor. Você falar, Senhor, eu quero estar com você. Eu quero estar com o Senhor. Preciso me encher do Senhor. É você fazer aquela oração de corajoso. Falar, Deus, faça uma análise no meu coração. Confira se tem algo em mim que não te agrada. Sabe quando você está viajando, aparece uma luz no painel do carro? Tem aquele defeito que você vai levando, né? Você vai levando. Mas geralmente quando a luzinha é vermelha, geralmente a gente tem que parar na hora, né? Às vezes, irmãos, já está aparecendo a luzinha vermelha há muito tempo. E está rodando. Sabe, é quando o nosso emocional está desequilibrado. É quando eu não sei o que fazer, estou perdido. Aparece uma situação e eu preciso tomar uma decisão, não sei o que fazer. Isso é um sinal que você precisa parar, respirar fundo e falar, Deus, faça uma análise na minha vida. Por que eu falo que isso é uma oração de corajoso? Porque às vezes ele vai te revelar coisas que a gente não tem nem noção. Não, mas é isso mesmo? Você quer que eu tire isso da minha vida mesmo? Ou às vezes até pessoas, ele vai pedir para tirar pessoas do nosso meio. Mas é necessário, irmãos, de vez em quando, a gente tirar um tempo com o Senhor, fazer uma pausa. E o texto que nós acabamos de ler aqui, assim está escrito, se o ferro estiver cego. Quem aqui já cortou, preparou uma carne com uma faca cega? Faca cega. Quem já usou a faca cega? Irmãos, e aí quando você vai usar a faca quando ela está bem amolada, qual é a diferença? Você mal precisa fazer força. Significa que quanto mais cego a faca tiver, mais força. Basicamente você vai rasgar a carne, você vai ter que pôr tanta força ali no braço para você poder cortar. E o texto ele está falando, se o ferro estiver cego e não afiar o corte, então você tem que colocar mais força. Se você não para se reabastecer no Senhor,
Você vai ter que fazer mais força na sua vida para fazer as coisas. Porque Jesus disse que o fardo é leve. Se você está se sentindo que as coisas estão pesadas, estão difíceis, provavelmente você está golpeando. Que o machado, né, entre aspas, ele está cego, você precisa parar para afiar o corte. Em outras palavras, você precisa parar para ajustar o seu relacionamento com Deus. Você precisa parar para alinhar o seu relacionamento com Deus, para que você volte a ouvir o Senhor de forma clara. Às vezes, irmãos, a gente perde a voz do Senhor de percepção por isso, porque a gente vai se envolvendo com tantas coisas, com tantas coisas que não é de Deus, e a gente perde a percepção. E Deus está falando: eu não quero que você perca a minha voz. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Fique atento, irmão. Cada projeto que aparecer na sua frente, fica muito atento. Tire um tempo com Deus. Tire um tempo com o Senhor. Confere com Ele se isso é de Deus mesmo. Porque às vezes você pode estar entrando numa situação que você vai se desgastar. E Paulo, ele fala daqueles que naufragaram na fé. Por quê? Porque não calcularam a rota. Não observaram. Hoje, tanta tecnologia que tem, dá para saber onde vai ter tempestade à frente. Dá para saber. E dependendo do volume da tempestade, dá para saber se dá para passar por ela ou se tem que fazer uma rota diferente. Ou até mesmo esperar. Tem muita gente, irmãos, que se perde na vida. Não é porque é ruim. Porque tudo que eu faço não é bom, tudo que eu faço é ruim, não presta, não é. É porque você precisa parar e fazer um concerto com o Senhor. E analisar com Deus como está a sua vida em relação ao propósito que Ele tem para você. Fazer essa análise, Ele vai te mostrar algumas coisas, Ele vai pontuar algumas coisas na sua vida, e aí você ajusta com o Senhor e aí você continua a sua rota. Amém? Amém? Amém. Esse é o momento de sinceridade, mas não comigo, não com o seu colega que está do seu lado, mas com Deus. É o momento de você colocar diante do Senhor um momento de sinceridade. Se você está se sentindo cansado, se você está se sentindo sobrecarregado, sabia que muitos de nós perdem oportunidades profissionais porque a gente não interpreta os tempos? Às vezes Deus te colocou nesse lugar, mas a gente se sente cansado porque a gente se embaraçou com outras coisas. Algo que não era para ser assim. E muitas vezes a gente deixa isso, como se diz, a gente desconta isso no nosso ambiente de trabalho. Esse lugar é de Deus para a sua vida. Deus, Ele te trouxe para cá, para que você seja canal de Deus nesse ambiente. Quantos colegas que nós temos que não conhecem a Jesus? Quantos irmãos que nós temos aqui? Mas o tempo que eu vou... Não importa o tempo. Deus que sabe o tempo. A questão é, como está a nossa vida em relação ao lugar que Deus nos colocou? Estou me cansando facilmente? Sabe aquela pessoa que facilmente fica irada, fica nervosa, estressada? A nossa vida emocional é a luz no painel. Eu não estou falando de emotividade, essas coisas. Estou falando que quando as nossas emoções estão desreguladas, a gente não se controla, é porque tem alguma coisa errada. A gente precisa parar e ajustar com Deus. Amém? O texto, ele não está falando literalmente de um machado, a hora que vai usar para rachar uma lenha, por exemplo. É um princípio espiritual, que quando o que eu estou fazendo não está surtindo efeito, não está dando o resultado necessário, eu preciso parar para dar manutenção. Amém? Amém, gente? Vamos orar então? Vamos fazer uma oração de corajoso agora? Essa semana eu quero profetizar que vai ser uma bênção na sua vida. Essa semana aqui na empresa vai ser uma das suas melhores semanas em nome de Jesus. Eu falo isso pela fé e creio de verdade que
Se cada um de nós aqui, irmãos, deixar essa luz do Espírito Santo brilhar, irmãos, essa empresa, ela não vai fazer mais a diferença em Rio Verde ou em Goiás, ela vai fazer no Brasil inteiro. Amém? Porque aonde está o Senhor, irmão, a prosperidade, a bênção para todo mundo. Amém? Então feche os teus olhos, curva a tua cabeça. E antes da gente orar, eu queria que você, com os olhos fechados, com a cabeça baixa, eu queria te convidar a você fazer uma análise, a você fazer uma autoanálise, a você conferir como está a sua vida, como está o seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, em casa, com seus amigos, com a sua família. Eu queria te convidar para você fazer uma conferência, você vai conferir e você vai analisar como você está se sentindo diante de tudo isso. É um exercício de sinceridade, a gente vai abrir o nosso coração agora para o Senhor e nós vamos entrar em oração e eu quero orar e crer que o Espírito Santo ele vai tocar em você nesse momento. De repente você fala, não, mas eu estou bem, eu estou no lugar certo. Então, que essa mensagem seja um alerta para você. Se você está se sentindo cansado, eu quero orar com você. Porque talvez, irmão, não é que você está no lugar errado. Você só precisa parar por um breve momento, se reabastecer no Senhor, se encher do Espírito Santo novamente e depois continuar a sua rota. Amém? Então vamos orar. Eu queria que você orasse junto comigo, convidando o Espírito Santo para te acompanhar nesse dia de trabalho, nessa semana de trabalho. Vamos orar então. Espírito Santo de Deus, aqui nós estamos, nesse lugar que eu sei que foi o Senhor que levantou. Nós oramos, meu Deus, com a nossa gratidão, meu Deus, no nosso coração. Gratidão por, meu Deus, nos lembrar que de vez em quando nós precisamos fazer uma análise. Às vezes a gente acaba entrando, meu Deus, em rotas que não é do Senhor para as nossas vidas. A gente se cansa, a gente se fadiga, meu Deus, e a gente se sente perdido muitas vezes. Nós oramos, meu Pai, e pedimos ao Senhor que o Teu Espírito possa fazer uma análise em nosso coração. Observa, Deus, se tem algo dentro de nós que não Te agrada. Observa se tem algo dentro de nós que não é aprovado pelo Senhor. E eu Te peço em nome de Jesus, meu Pai, tenha liberdade para tirar isso. Nós entregamos diante do Senhor agora, porque nós queremos Te agradar, nós queremos chegar no final da rota e Te encontrar de braços abertos, nos esperando para entrar em Tua morada, em Tua eternidade. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, aqui está a nossa vida diante do Senhor, aqui está, meu Deus, a rota da salvação diante do Senhor, meu Pai, e nós clamamos a Ti agora, nós clamamos ao Senhor agora. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda, abra os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver, seja o farol, meu Deus, na rota, Senhor, da vida, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós Te pedimos perdão por todo projeto que entramos que não foi do Senhor em nossa vida, Senhor, mas nós queremos Te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos Te agradar, nós queremos fazer aquilo que o Senhor se agrada, aquilo que o Senhor sonhou para nós, aquilo que o Senhor pensou para nós, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nós clamamos, meu Deus, nessa manhã, Senhor, no nome de Jesus, meu Pai, dê força para o Teu povo, dê força para essa empresa, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, para que ela continue cumprindo o propósito que o Senhor desenhou, meu Deus, antes mesmo da fundação do mundo, para este lugar, para esta empresa, para esses colaboradores, para esse time, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, amém. Eu sei que você recebeu alguma
direção, talvez você precise confessar algum pecado, alguma coisa. Procure alguém maduro na fé, na sua igreja, tá? De repente um colega que seja maduro na fé e abra seu coração, tá? Não sei, senti, Diogo, de falar isso, mas se você tiver um desejo, você entendeu que precisa ajustar, procura alguém maduro na fé. Não sai falando com qualquer um, viu, gente? Não é porque a pessoa é sua amiga que ela tem a maturidade, tá? Procura alguém que é mais experiente na fé e abra seu coração. Olha, eu errei nisso, errei naquilo. Conserta com Deus, tá bom? Essa é a palavra de Deus para vocês nessa manhã, amém?